ensina a fazer renda, ensina a namorar. Ensina a fazer renda, ensina a namorar. Lampião desceu a serra, foi dançar em Cajazeira. Encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. As moças de Vila Rica hoje têm ocupação. Gosta de ver Maria Bonita namorando Lampião. Gosta de ver Maria Bonita namorando Lampião. Bom dia, são 6 horas da manhã e o Reino de Clio já está percorrendo os caminhos da história. Nós estamos na cidade alagoana de Piranhas, cidade que foi o centro da trama que levou à morte do cangaceiro Lampião, Maria Bonita e outros 9 companheiros do bando que não conseguiram escapar ao cerco da Volante na grota do Angico. Vamos saber um pouco mais sobre essa história. O cangaço foi um fenômeno social ocorrido no Nordeste do Brasil entre os séculos 19 e 20. Grupos nômades de sertanejos armados percorriam os sertões vendendo seus serviços aos coronéis e ou agindo de forma independente em ações de assalto a cidades, povoados, grandes ou pequenas propriedades rurais. Nessas ações, a atitude poderia ser de extrema violência, cordial ou um misto de ambas, a depender da atitude das vítimas. Com o tempo, alguns grupos de cangaceiros passaram a angariar a simpatia e apoio da população mais carente por conta das ações de caridade praticadas, porque eles eram os únicos a enfrentar o poder opressor dos coronéis e porque as forças da lei que os combatiam agiam de forma igual ou mais violenta do que os próprios cangaceiros e sem nenhuma contrapartida. Há controvérsias sobre o início do cangaço. Há quem diga que o primeiro cangaceiro foi José Gomes, conhecido como Cabeleira, e que atuou na Zona da Mata de Pernambuco entre os séculos XVIII e XIX. Outros afirmam que o primeiro bando de cangaceiros teria sido o de Lucas Evangelista, que atuou em Feira de Santana, na Bahia, por volta de 1828. Há ainda quem diga que o primeiro bando foi o liderado por Jesuíno Brilhante, já por volta de 1870. Seja qual for a versão correta, nenhum dos três obteve a fama e o prestígio alcançados pelo personagem principal de nosso documentário, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Bela Vista, atual Serra Talhada, Pernambuco, no dia 4 de junho de 1898, segundo a certidão de batismo, ou em 12 de fevereiro de 1900, segundo o próprio Lampião em entrevista, ou ainda 7 de julho, conforme documento da Câmara de Serra Talhada. Lampião era alfabetizado e fazia artesanato até a idade de 21 anos, quando seu pai, que tinha disputa de terras com outras famílias da região, foi morto pela polícia em 1919. Jurando vingança, Virgulino entrou para o bando de cangaceiros liderado por Sinhô Pereira. O apelido de Lampião teria vindo de sua capacidade de atirar sem parar, o que iluminava a área onde estava quando era noite. Ele era devoto de Padre Cícero e chegou a encontrar-se com este em 1926, quando teria recebido a patente de capitão
da milícia formada pelo religioso para combater a Coluna Prestes, o que jamais ocorreu. Entre 1929 e 1930, Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, nascida em 8 de março de 1911 ou 1908, na cidade de Paulo Afonso, Bahia, e casada com um sapateiro de nome Zé de Neném. Infeliz no casamento e sem filhos, Maria Gomes abandonou o marido e fugiu com Lampião, passando a ser conhecida como Maria Bonita. Especula-se que o casal tenha tido vários filhos, mas a única reconhecida oficialmente é Expedita Ferreira Nunes. A cultura nordestina é repleta de relatos sobre as visitas de Lampião e seu bando, e são tantos causos que seria impossível que o rei do cangaço tivesse participado de todos eles. O mais correto é crer que Lampião, embora muito ativo, também tenha levado a culpa pelas ações de outros grupos de cangaceiros. O certo é que, em 27 de julho de 1938, Lampião estava na fazenda Angico, em Porto da Folha, Sergipe, e no momento em que enviou dinheiro ao coiteiro Pedro de Cândido, do povoado Entre Montes, para que fizesse compras na feira de Piranhas, derrubou a primeira peça de um efeito dominó, que terminou com a morte de 11 membros do bando, inclusive dele mesmo e de sua mulher, Maria Bonita. O que a história nos conta é que no dia 27 de julho de 1938, o tenente João Bezerra, que estava na cidade de Delmiro Gouveia, na época chamada Comarca de Pedras, recebeu um telegrama do sargento Aniceto com uma frase em código. Dizia: "O boi está no pasto", ou "o boi no pasto". Ele já sabia que essa linguagem cifrada significava que Lampião e seu bando estavam nas imediações da cidade. O que aconteceu é que o sargento Aniceto recebeu informação de Joca Bernardes, uma pessoa que tinha algumas ligações com o cangaço e que resolveu delatar a presença de Lampião. O que ocorreu é que Joca percebeu a presença de um dos coiteiros de Lampião. Coiteiro é uma daquelas pessoas que dava apoio ao bando de Lampião. Esse coiteiro era Pedro de Cândido, que vivia no povoado de Entre Montes, aqui que pertence à cidade de Piranhas, rio abaixo. Pedro de Cândido estava fazendo compras na feira e Joca Bernardes percebeu que ele estava comprando muitos mantimentos, muito a mais do que era necessário para a sua pequena família. Ele deduziu que a compra só poderia ser para o bando de Lampião e avisou o sargento Aniceto, que por sua vez passou o telegrama para o tenente Bezerra. Uma vez de posse da preciosa informação e depois de já ter avisado o tenente João Bezerra, o sargento Aniceto ainda fez uso de um estratagema de despiste muito interessante. Ele subiu num tamborete no meio da feira de Piranhas e anunciou para quem quisesse ouvir, em especial Pedro de Cândido, que a volante estava seguindo rumo à cidade de Canapi, outra cidade aqui do interior de Alagoas, em busca justamente do bando de Lampião, fazendo a população crer que a volante estava indo em uma direção, quando na verdade estava indo numa direção totalmente oposta. Pedro de Cândido mordeu a isca e tranquilizou Lampião quanto à presença da volante. Lampião se sentiu seguro e dispensou os vigias,
permitiu que todos os cangaceiros do grupo comessem e bebessem fartamente. Foi um erro fatal. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Uma vez traçada a estratégia, era agora preciso seguir rumo a Entremontes para forçar o coiteiro Pedro de Cândido a revelar a exata localização do bando de Lampião. Vamos agora conhecer o percurso via Rio São Francisco que a Volante fez para chegar até Pedro de Cândido e depois até Lampião. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está. Mais uma vez percorrendo os caminhos da história, o Reino de Clio chega às margens do Rio São Francisco, no município de Poço Redondo. Vamos seguir a trilha do cangaço para visitar o lugar onde Lampião e os seus cangaceiros encontraram um fim trágico no confronto com a Volante. Vamos juntos com o Reino de Clio na trilha do cangaço. Há duas trilhas do cangaço. A que escolhemos percorrer é a mais longa. Tem 1.600 metros aproximadamente. Na verdade, não se sabe com exatidão o caminho percorrido pela Volante, a não ser os pontos onde o confronto se deu e que vamos mostrar. Recomendamos ao nosso público que visite o local e percorra a trilha, mas a aventura não é recomendada para cardíacos, hipertensos, velhos e crianças. Também é recomendado levar o máximo de água gelada possível e a opção pelos horários antes das 10 e depois das 15 horas em qualquer época do ano. Os responsáveis pelo local abriram uma trilha razoável no meio da caatinga, onde é possível observar a flora, as plantas típicas do sertão e até alguns animais são vistos ocasionalmente. Claro que na época de Lampião não havia trilha aberta. A caminhada era feita em meio à escuridão absoluta e o frio sertanejo. Em dado momento, a trilha atual passa a seguir o leito seco de um riacho que só corre quando chove, o que foi o caso daquela noite, em que um razoável volume de água se acumulou no local chamado Poço do Tamanduá, onde as pedras formam uma pequena barragem natural e que vamos mostrar a partir de agora. Aqui é o Poço do Tamanduá. Foi para este local que veio o cangaceiro Amoroso, por ordem de Lampião, pegar água para fazer o café. Não foi a Maria Bonita que acordou e foi buscar água para fazer o café, foi o Amoroso. E foi aqui nesse local que ele encontrou uma parte da Volante que estava cercando a área. Quando foi disparado o primeiro tiro, obviamente os cangaceiros Lampião ouviram e em tese eles teriam tempo de preparar uma reação. Mas como a outra parte da Volante já estava lá, praticamente em cima deles, eles não tiveram chance. Finalmente, depois de quase 1.600 metros,
a gente vai chegando no local da morte de Lampião, a Grota do Angico, na cidade de Poço Redondo, no estado de Sergipe. O local que nós vamos ver agora foi escolhido por Lampião para passar a noite. E aqui ele recebeu os mantimentos comprados pelo Pedro de Cândido e também recebeu na manhã do dia seguinte a visita da Volante. A Volante que se dividiu em 3 grupos, um deles comandado pelo sargento Aniceto, o outro comandado pelo tenente João Bezerra, e o terceiro comandado pelo aspirante Francisco Ferreira de Melo. Correto. Só que no meio do caminho a tropa do sargento Aniceto se perdeu. Ficou no lugar chamado Perdida. Há quem diga que ele se perdeu no meio da caatinga, porque era de noite, né? De madrugada, quando eles começaram a trajetória. E há quem diga que ele morria de medo de Lampião e acabou se perdendo, assim como quem não quer nada, e lá ficou. Aqui, às minhas costas, a Grota do Angico. Eu estou no centro do terreno. Virando para cá, na parte de trás, nós vemos a área onde fica lá para baixo o Poço do Tamanduá. Foi para onde foi o cangaceiro Amoroso, cumprindo ordem de Lampião, buscar água para fazer o café. Era por lá que chegava a Volante, a parte da Volante comandada pelo aspirante Francisco Ferreira. Virando aqui para cá, na parte acima, foi a área onde ficou a parte da Volante comandada pelo oficial, tenente João Bezerra. Aqui, acima da Grota do Angico, é a parte que no cerco cabia fazer a parte comandada pelo sargento Aniceto. Mas, como a gente já falou, o sargento Aniceto ficou lá na Perdida e essa área não foi cercada. Foi por aqui, subindo, que fugiram os 24 cangaceiros do bando que conseguiram escapar. Na Grota do Angico ficaram os corpos dos 11 mortos. Dentre eles, Lampião e Maria Bonita. Daqui de cima, da área que foi cercada pela parte da Volante comandada pelo próprio tenente João Bezerra, nós podemos ter uma ideia da vista privilegiada que tiveram os atiradores que emboscaram Lampião. Nós vamos mostrar para vocês a visão e vamos mostrar também um lugar onde tem as marcas das balas que foram atiradas.
Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. O cangaço, apesar de combatido, não era extinto, pois os grupos de cangaceiros recebiam apoio de vários coronéis do sertão que os financiavam e, vez por outra, os utilizavam como braço armado contra inimigos ou adversários políticos. Apenas a determinação de Getúlio Vargas em acabar com os focos de violência no Nordeste tiveram força suficiente para pôr fim ao problema, embora a carência social que gerou o cangaço tenha permanecido. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está em pé. Café. Depois da fuzilaria na Grota do Angico, as cabeças dos cangaceiros foram cortadas, seus pertences foram subtraídos e todo o material recolhido foi trazido e exposto ao público aqui nesse prédio azul atrás de mim, que é a sede da prefeitura da cidade de Piranhas, já desde muito antes daquela época. Acorda Maria Por muitos anos após a morte, as cabeças de Lampião e Maria Bonita, além dos outros cangaceiros, percorreram o Nordeste, onde eram mostradas em exposições macabras, impensáveis nos dias atuais. Neste período, chegaram a ser estudadas cientificamente em busca de anomalias que justificassem a vida bandida de seus donos. Mas os estudos revelaram que Lampião e Maria Bonita tinham as mesmas características da gente de bem que ia assistir à inumana exposição.